acharam? Lucas 3 e o verso de número 6. E você vai poder sentar com a Bíblia aberta, acompanhando a palavra de Deus. Toda humanidade para o quê? Toda humanidade verá a salvação de Deus. Louvado seja Deus. Pode sentar glorificando a Deus. Quem faz parte dessa humanidade aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Toda a humanidade verá a salvação de Deus. Fala para o teu irmão: tudo é possível aquele que crê. Louvado seja Deus. Pergunta para ele: você crê nessa palavra? Louvado seja Deus. Toda a humanidade verá. O que é verá? Ver através dos seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu olho dentro dessa palavra, irmãos, eu vejo a promessa do nosso Deus através de João, capítulo 3 e o verso 16, a qual ele cita o que lá? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tenha direito da vida eterna. Está entendendo o mistério a qual o nosso profeta João Batista profetizou? Toda a humanidade verá a salvação de Deus. O que é ver, enxergar? A salvação de Deus. Quando ele relata todos verá a salvação de Deus, ele estava falando a respeito de alguém. Louvado seja o nome do Senhor, a qual João citou através de João 3, verso 16, que Deus enviou seu Filho. Então esse Filho foi enviado até João. João Batista é aquele que foi criado na cidade. Não, ele foi criado no deserto. Se alimentava de gafanhoto e mel. Ele não aprendeu, louvado seja Deus, com os granfinos, mas o Senhor Jesus fala a respeito dele que ele vestia vestes de couro, de animal, e usava um cinto. Louvado seja Deus diante do seu corpo. E Deus edifica a grandeza deste homem, que o próprio anjo Gabriel, quando veio do céu e falou com o seu pai, louvado seja Deus, dentro do templo, apresentando incenso em cima do altar. Zacarias, louvado seja Deus, o seu pai, já com idade avançada, o anjo vem e se apresenta a ele diante do altar. A palavra de Deus diz que ele tem muito temor, ele se amedronta. Mas o anjo chega e diz para ele: Zacarias, eu sou Gabriel, sou o anjo Gabriel, saí diante do Deus Todo-Poderoso e vim te trazer a notícia que o Senhor Deus de Israel te dará. As suas orações que tu pediste de Candalavacé, ele está realizando diante de você. Quem gosta de orar aqui? Cadê? Quem gosta de orar, igreja? Dá um glória para o Senhor, porque se você está orando, essa palavra acabou de dizer que o Senhor está trazendo a você o seu desejo de oração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Realizando o desejo do teu coração, como o salmista nos ensina, 37, verso 5 e o verso 4. Se você deleitar no Senhor, deleita o teu coração no Senhor, e Ele realizará o desejo do teu coração.
Entrega teu caminho a Ele, confia nele e Ele tudo fará. Confiança, fé. Aleluia. Através do seu coração, através da tua mente, dos seus pensamentos. A resposta do céu veio à oração de um homem já de idade avançada, e a palavra de Deus diz que a tua esposa também estava de idade avançada. Isabel não era mais uma mocinha. Não. Olha o poder de Deus, igreja, a qual João Batista está edificando através da palavra dele. Só que quando o anjo chega, Zacarias que orava, Zacarias que era da tribo de Arão, para apresentar o sacrifício e o incenso diante do altar do Senhor, ele tem uma falha muito grande, ele deixa a dúvida entrar no coração dele. Isso é uma barreira, irmãos, espiritual. Dúvida traz desconfiança, dúvida te desvia do caminho do Senhor. A dúvida, ela te leva a traçar um caminho na contramão daquilo que Deus tem para você. É verdade, glória a Deus, Deus. ele traz uma promessa, ele fala, decanta lavacé, através de Gabriel, que vem ao profeta Zacarias e diz: e essa criança será abençoada, essa criança será benevolente diante do Senhor, porque será cheio da graça e do Espírito Santo de Deus antes de nascer. Zacarias, ouvindo o anjo falar tudo aquilo, ouvindo o anjo dizer e trazer a ele que aquele que viria ao mundo, através da vida dele e através de Isabel, seria excelente diante dos olhos de Deus. E olha para ele e diz mais: ei, Zacarias, ele não será normal não, o espírito dele será maior do que o espírito de Elias. Olha que grandeza, que excelência grande. Você ouvir um pai ouvir algo do seu filho, antes de nascer ele será mais do que Elias. Olha que agraciada, irmãos, palavra de Deus no ouvido de um pai, que vai saber que o teu filho, antes de nascer, vai ser agraciado diante dos olhos de Deus. Aleluia. Não é diferente do que um pai e uma mãe saber: teu filho vai ser um perturbado na vida, o teu filho vai matar, roubar, prostituir, o teu filho não vai gerar uma família, mas só vai trazer desgosto. Não é diferente? É ou não é? Você receber uma promessa e saber: o teu filho vai ter um legado diferente, o teu filho vai ser benevolente, todos vão olhar para ele e vai se agradar dele. É prazeroso, é você viver Deuteronômio 28. Você não vai pedir, as bênçãos vai te acompanhar, as boas e as graciadas benevolência de Deus, aonde você ir, elas vão atrás de você. Decanta lavacé. Você não vai pedir emprestado, mas vai ter para emprestar, vai ter para dar. Vai viver a profecia da palavra de Deus. Te pediu emprestado, dá, não precisa devolver não. É bom, né? É gostoso você viver essa profecia. É verdade, glória a Deus. Mas aqui João, ele veio, ele nasce no ventre, se edifica, antes de nascer já deu um encontro com Jesus e Maria. Duas barrigas juntas, dois barrigudos. Um Joel é difícil, imagina dois. Duas barrigas, Isabel e Maria. E a unção do Espírito toma posse do lado. Jesus de um lado e João Batista do outro. Imagina. Avassou, decanta, lavacé. Imagina, irmãos, dois profetas, um realizando a edificação e a grandeza de Elias, profetizando no deserto, pregando no deserto e pregando duro.
mas pregando arrependimento. É verdade. A um povo que estava andando na contramão da história. João Batista pregava aquilo que Deus mandava pregar. Ele não pregava o que ele queria, ele não pregava o que o povo queria, mas ele pregava aquilo que Deus só fala para o meu povo. Arrependei-vos, arrependei-vos, decanta lavacé, porque os fins de tempo está aí. Ele não brincava, irmãos, como ele pregava para aqueles que eram pobres, como ele pregava para o rico, como ele pregava para judeu, como ele pregava para qualquer um daquelas nações que se chegasse a ele, fosse sacerdote ou não, fosse homem das províncias de Israel ou não, ele pregava tudo. Ele pregava o caminho de arrependimento. Arrependei-vos, vós que andais nas contramãos do Senhor. Ele olhava para eles e lembrava da serpente, da víbora. Arrependei-vos, víbora. Víbora significa venenosos. Dos seus erros, dos seus pecados. Consertai-vos os vossos caminhos. E ele traz a palavra do Senhor. Porque está vindo alguém aí muito mais diferente do que ele. Ele prega e ele deixa bem a trajetória do caminho. Está vindo aí alguém diferente. Eu até aqui preguei arrependimento, batizo nas águas do Rio Jordão, mas está vindo aí alguém que vai batizar com água e também com fogo. Alguém que eu não sou digno de desamarrar, de poder colocar as mãos sequer na sua sandália. Decanta lavassurianda, decanta lavassurianda. Endireitai os vossos caminhos, e ele está dizendo: todos verão. Por quê? Porque ele sabia que ia pregar. O Evangelho seria esparramado por toda a terra, como está hoje diante de nós. Por isso ele diz: todos verão a salvação da parte de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ver, irmãos, não significa conquistá-la. Ver a salvação significa que ele será colocado de canto a canto no mundo todo. Você vai observar nos portais das casas, vai estar escrito que o Senhor Jesus salva. Você vai poder ver com seus olhos e ler: decanta lavacé, que todo aquele que profetizar em nome do Senhor Jesus, que Ele é o Senhor, o Cristo Redentor, o Rei da Glória, o Filho do Deus Altíssimo, será salvo. Você vai ler em todos os lugares, terá uma placa, terá alguém falando: ei, o Senhor Jesus salva, o Senhor Jesus cura, o Senhor Jesus liberta. Você vai poder olhar e ver na palavra do Senhor, Isaías 61, o Espírito do Senhor se edificou sobre ele para pregar as boas novas e libertar o coxo, libertar aquele que está preso da vida. Lavassou, decanta lavacé, mediante a eternidade. Libertar aquele que é coxo, trazer visão ao cego. Então você vai poder ver, vai poder contemplar com teus olhos, fazer que nem Jó. Antes eu ouvia falar dele, mas agora os meus olhos o contemplam. Olha que gostoso. Até antes eu ouvia, mas hoje os meus olhos enxergam. Fazer como um cego Bartimeu, filho de Davi. Tens misericórdia. Tens misericórdia, filho de Davi. Mas o que tu queres que eu te faça, Senhor? Eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero contemplar a tua beleza com os meus olhos. Enxergar, ver. Olha aqui, João Batista fala: toda a humanidade verá a salvação, vai poder contemplar isso. Deus fala de norte a sul, de leste a oeste, o Evangelho será conduzido e não será o fim.
Enquanto isso não acontecer, nada. Muitas coisas vão acontecer. Terremotos, pragas, filho contra pai, pai contra mão, nação contra nações, maldizências, pragas irão acontecer. Mas isso apenas é o princípio das dores. Não é o fim, é o princípio. Muitos acham que está chegando o fim, tá? Não. Ainda tem muito que acontecer, muita correção, irmãos, da revelação da palavra de Deus lá fim. Tem muitas pessoas na ignorância do seu eu, que ainda precisa ser despertado, ser consertado, endireitado, como João Batista diz, todos serão endireitados. Glória a Deus. Porque se não se endireitar de uma forma, vai se endireitar de outra. Porque o Senhor nos ensina que todos os joelhos vão ter que se dobrar. Toda língua, por mais travada, como pomada daquela super bonde que tiver, vai ter que confessar que o Senhor é o Deus de Israel, que é Ele que salva. Tem língua que não solta de jeito nenhum para falar nada para Deus. Nada. Mas naquele dia, por mais colada que ela esteja grudada no céu, na boca, vai ter que se desprender. Por mais que tenha demônio travando ali, você não vai dar glória, aleluia. Você não vai falar do amor desse Deus, mas no último dia vai ter que falar. Vai ter que abrir. Se ele decanta lá, eu gosto disso, irmãos. Eu gosto de ouvir isso. Porque o próprio Senhor, o próprio João Batista, ele diz: arrependei-vos e proclamais ao Deus vivo, porque dizeis, bando de víbora, que és filho de Abraão. Se o Deus que eu sirvo quiser levantar destas pedras filhos de Abraão, ele levanta. Olha que pregação abençoada. O Deus que nós servimos, ele traz a existência o que não existe. Glória a Deus. Tudo, irmãos, tem um percurso do querer de Deus. Eu olho para uma nascente, uma simples nascente lá no pé do morro. Ela inicia uma nascente, mas ela começa a descer lá no interior de Minas. Ela vai descendo, ela se transforma em uma simples fonte de água, aonde algumas pessoas podem beber, mas com o tempo ela começa a correr, a se transformar em um rio. Ela vai se manciando, se transformando em águas e aumentando até chegar e transbordar diante do mar. Uma simples fonte de água. Então eu olho diante da grandeza do nosso Deus, o Deus que segura a água do mar na palma das mãos dele. Glória a Deus. É esse Deus, igreja, que eu estou falando. Não estou falando no Deus que não consegue segurar nem a comida dele comer, porque ele não tem direito dela. Eu estou falando do Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus Todo-Poderoso que nos dá edificação e graça e sabedoria, a qual deu a João Batista, Glória a Deus. aquele que foi escolhido desde o ventre da madre e abençoado lá. Ele não foi abençoado quando saiu do ventre, não. Ele não foi abençoado quando foi buscar em oração no monte, não. Ele já foi escolhido, separado. Aleluia. A unção, lava solta e canta lava sério, já estava na profecia do anjo quando desceu diante do altar e disse: esse é profeta. Esse é profeta. Glória a Deus. E eu olho e eu vejo agora Jesus falando dele. Eu vejo Jesus olhando para João e para André, dois discípulos que eram de João Batista. João Batista pregou na verdade, não aceitando a corrupção.
diante do povo e diante do governo, se é nos dias de hoje, é falar: ei, João, perdeu a benção, está no meio da política. Porque João, irmãos, ele não só colocou a língua dele no meio da política, mas colocou também os dedos dele. Quando ele olha e ele aponta para Herodes e diz: Herodes, cria vergonha na tua cara. Você está como patriarca, junto com Pilatos, para governar toda a Judéia. Você conserta a tua vida. Devolve a mulher do teu irmão, porque roubaste a mulher dele. Olha só onde João vai se meter. Conserta. Devolve a tua cunhada de volta lá para o seu irmão Felipe. Não é permitido você pegar aquilo que não é teu. Olha onde Deus está levando. Herodes, ele ouve, ele teme, ele tem medo, porque ele sabe que o camarada é profeta. Ele sabe. E ele sabia que o camarada tinha um particular grande com Deus. E também tinha a maioria da multidão com ele. Herodes, ele ouvia, mas ele não colocava em prática. Então a mulher dele se levanta, Herodias, e manda lançar o profeta na cadeia. O profeta é preso, e na cadeia eles aprisionaram as mãos e os braços dele, mas a língua de João continuou falando com Herodes. Herodes, se conserta. Herodes, coloca a tua vida em ordem. Decanta lavassulhando, decanta lavassulhando. Herodes tinha feito uma festa, 2, 3 semanas de festa. Manda convidar os bacanas, príncipes e reis. E nesta festa de final de ano, chamada Festa Natalina, olha para vocês verem, já comemorava o Natal antes de Jesus. E vamos fazer uma festa natalina, que hoje o homem na terra diz que a festa do Natal é para comemorar o nascimento de Jesus. Não é assim que o mundo aí fora faz? Isso é outra história. E qual que é o presente que eles pedem na festa natalina? Qual é o presente da mesa para suprir a galinha assada e o porco assado? A cabeça de João Batista. A cabeça do profeta. Quem quer ser profeta aqui? Cadê? Você é profeta? Profeta que fala a verdade, doe a quem doer. Profeta, irmãos, tem que passar, tem que padecer por amor da palavra de Cristo Jesus. Doe a quem doer. Você traz aquilo que Deus manda, que Deus fala. Não é mais tempo de usar, louvado seja Deus, mel para passar na boca de ninguém. A palavra hoje é para nós endireitar os nossos caminhos. O reino de Deus está aí, o reino de Deus está próximo. Deus está vindo buscar a sua igreja, que tem que estar com as vestimentas limpas, preparada, igreja. Não conforme o homem quer, mas da forma que Deus quer. Porque a gente quer de uma maneira, tão gostosa. A maneira do nosso eu é diferente da maneira de Deus. É muito diferente. Eu olho e eu vejo aquela mulher, Herodias e Salomé, observando quando Herodes olha ela dançar e se agrada, e dá uma pergunta: pede o que você quiser, eu te dou até metade do meu reino. Tudo que você quiser eu te dou. Ele abriu a boca para falar coisa errada. Ela não pediu riqueza humana, porque ela sabia
E o inimigo sabia que o bem mais precioso era a cabeça de João Batista. Sabia que o inimigo das nossas almas, ele se alegra quando ele pega a cabeça de um ungido de Deus? Ele se alegra quando o ungido de Deus se perde e vai para o caminho errado. Ele se alegra, irmãos, quando alguém recebe uma unção na cabeça que nem Saul, e o inimigo vai lá e corta o pescoço dele e leva comemorando a cabeça de Saul, ou a cabeça do rei de Israel. É a cabeça daqueles que proclamam o nome do Deus vivo de Israel. Para eles, irmãos, é uma festa. Lá no inferno é uma festa quando um crente cai. Ele ama quando um crente que entra na presença de Deus, levanta suas mãos, confessa o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, desce nas águas, faz uma aliança com Deus, prometendo uma aliança com Deus, e não vive e retorna para trás. Satanás já faz lá no inferno uma festa. É com isso aí que nós vamos fazer a festa. Se afasta da presença do Senhor. Aí o inimigo, ó, abraça. E eu olho dentro dessa palavra que o Senhor traz para nós, que Ele edificará todas as nações para ver, para enxergar o reino da salvação. Todos verão. Por isso Mateus 11:28 ele diz: todos, olha para você ver, todos, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimido, que eu vos aliviarei. Ele não faz decepção de ninguém, irmãos. Ele diz assim, ó, vinde, só que vinde é um verbo de ação, é um verbo de atitude. Você tem que ter movimento, você tem que ir para Ele, dar um passo para Ele, Ele dá dois para você. É assim que funciona, irmãos, diante do mundo espiritual. É o livre-arbítrio. O Senhor não quer ninguém forçar. É o livre-arbítrio. Diz, vem, você caminha e vai. É como ele disse para aquele jovem rico, cheio de dinheiro: pega o que você tem, reparte com o mundo e vem. Ele olhou para Jesus e falou: quero não, pode ficar você aqui, que eu vou ficar com a minha riqueza. O problema dele. Ninguém é obrigado a querer ir para o céu. Ninguém é obrigado a querer, porque o Senhor fala, é tomado à força. Paulo fala isso. Aleluia. É tomado à força. Se alguém deseja alguma coisa, vai, não é assim? Quando eu queria a primeira vez arrumar a primeira namoradinha, me esforcei de tudo que é jeito, para poder arrumar a primeira namoradinha, filho. Era um orgulho, não tem que arrumar, vamos dar um jeito aí, é meio difícil, mas dava um jeitinho, você se esforçava. Agora, por que diante de Deus não se esforça? Fica esperando, quando Deus quiser Ele faz. Eu vou ficar só bebendo aguinha de coco, vou esperar chegar, ficar mais velho, a hora que não tiver prazer mais de nada na vida, aí eu vou ver se eu quero ir ou deixo de querer. Deus fala, coitado, hipócrita. Hoje mesmo estou te pedindo tua alma, achando que vai poder, você está no comando, não é você quem está no comando, sou eu. Aí a hora que vai ver, é tarde. É lamentação e ranger de dente. Aí João Batista fala: o machado já está posto, ó, para cortar e ser lançada no fogo. Meu Deus, João Batista pregava gostoso. João Batista pregava. Você está imaginando que é do seu querer, da tua vontade? Ele diz: ei, comeceis a dar fruto, e fruto que agrada não ao homem, mas agrada ao meu Pai. Olha a pregação de João, irmãos. Por isso que eu falo para tu:
aquele que tem o chamado, ele vem lá do deserto. Deserto diz que tem escola, tem ou não tem? É gostoso passar no deserto, diaconisa Elsa? Não gosta não, né? Mas é bom. É bom porque o Senhor, Ele supra, Ele não deixa faltar o pão, não deixa faltar a água. Ele mostra para a gente no deserto que quem está no controle é Ele. Glória a Deus. Não vai ser pela minha força, nem pela força do homem. Não tem para quem você olhar, você tem que só olhar para cima e fazer que nem Davi. É de lá que vem o meu socorro. É do Senhor que fez o céu e a terra. É dele toda a sua plenitude, toda a sua glória. É dele, igreja. Maravilha. É simplesmente dele. Eu olho dentro dessa palavra. Jesus, Ele olha e diz: aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aí eu olho e digo: se a gente olha para dentro da palavra, ela se realiza na vida de um e de outro, porque não pode se realizar na minha. Aleluia! Eu fiz essa pergunta uma vez ao Espírito Santo de Deus: por quê? Deus poderoso. Por que que o mundo é tão virado de ponta cabeça, que o ser humano é virado de ponta cabeça? O ser humano, ele gosta de ter suas opiniões próprias, tem ou não tem? Isso é psicologia, irmãos. A nossa psicologia, a nossa mente, ela é que trabalha o corpo. Se a nossa mente almeja algo e busca, vai acontecer com o nosso corpo. Isso é psicologia. A mente significa alma, que conduz o corpo. Se a parte do teu cérebro que comanda o teu corpo parar, você perde a visão. Tem outra parte do teu corpo, se for atingida, você perde o movimento. Está entendendo? Mas quando você trabalha a tua mente, como Deus usou a boca do pastor aqui hoje, não sou eu que vivo, Paulo disse isso, mas Cristo que vive em mim. A tua mente espiritual, ela começa a andar e trabalhar de uma maneira diferente. E Paulo, ele fala isso porque Paulo teve que ter uma lavagem, irmãos, uma transformação espiritual. Enquanto a mente dele buscava as coisas do mundo e viver as coisas do mundo do modo dele, ele era chamado de Saulo. Ele tinha o conhecimento da lei, mas ele não tinha o espiritual. A mente dele era barrada para o mundo de Cristo Jesus. Então, no lugar dele pregar o evangelho, ele perseguia a igreja. Ele fazia o contrário daquilo que Deus se agradava. Mas quando a mente dele, a visão dele se abriu, depois de 3 dias que ele esteve cego, Ananias foi lá e colocou as mãos sobre a cabeça dele: ó, meu Jesus te mandou até aqui para você poder ver. Louvado seja Deus. E ele voltou a ver, ele voltou a enxergar. Ó, a palavra de Deus aqui: a todos no mundo verá a salvação de Deus. Aleluia. Eu creio muito nessa palavra, igreja. Hoje eu estou aqui na presença de Deus. Mas se eu olhar para o meu passado lá atrás, o meu passado lá atrás era podre. O meu passado lá atrás era nojento, era imundo. Por que era imundo? Mas para mim era uma maravilha. Eu gozava o mundo, os prazeres da vontade da carne, fazia tudo que eu queria. Era cheio de amigos, que me abraçava, curtia com todo mundo, Era aquele prazer que ajuntava, não precisava nem convidar os amigos. Chegava o dia, estava todo mundo lá. Somzão de Guns N' Roses.
A hora que saía de um som da pesada, ia para o outro, saía do União, ia para Recreativo. Raul Seixas. Que delícia, velho. Era uma no final de semana, outra na outra, era Praia Azul, era forró, Nossa, que gostoso. Era alegria que abranjava. Mas quando a casa começava a cair, quando você saía de lá, no outro dia, quando acordava 9, 10 horas, com a cabeça desse tamanho, ficava sabendo, você viu o fulano lá que brigou em tal lugar, que aconteceu com ele? Não, morreu. Viu fulano que arrumou confusão em cima do Rio Quilombo, lá atravessando a ponte de São Domingo, jogaram ele dentro da água, quebrou o pescoço. Mas foi assim, foi. A hora que você ia procurar os amigos, no outro final de semana, estava faltando 4, 5. Imagina. Mas nossa, nós estava tão divertido, tava. E assim vai. Era aquela alegria que você acordava no outro dia, cadê a alegria? Mas para nós na época era, porque estávamos como essas fibras no deserto, como o João Batista fala. Estávamos rastejando no chão como uma cobra, dominada pelos espíritos do mundo, do príncipe do mundo, e não sabia. Mas tem a hora de despertar. Tem a hora que o Senhor coloca, você escolhe, como eu ouvi o testemunho do pastor, ou você se conserta, ou você desce. Porque a palavra de Deus diz que a pedra angular, ela é de esquina, como para você poder subir, como para você poder descer. É essa pedra que João fala, que ela é apresentada, é a pedra angular. Ela se apresenta para mim, para você, para todo mundo. Ela se apresenta para todo tipo de raça, de ser humano, de cultura, seja um ignorante ou seja um intelectual, seja branco, ou seja pardo, ou seja preto, seja francês, inglês, japonês, seja qualquer tipo de nação, mas todos vão ter que ver a excelência e a grandeza da salvação de Deus. Querendo ou não querendo, Deus vai levantar profeta como João Batista na terra para poder falar do amor do Senhor Jesus, para dizer que Ele ainda cura, que Ele ainda liberta, que a Ele ainda salva. Ele deu essa resposta para os 2 discípulos de João. Vai lá, André, vai lá, João, pergunta. Olha que João Batista, irmãos, manda perguntar, vai lá e pergunta para ele. Não falou assim, vai lá e fala para o meu primo que eu quero falar com ele, porque era primo os 2. Vai lá e fala para ele vir fazer uma visitinha para mim na cadeia, ou falar com Herodes, quem sabe eles liberam e eu posso sair. Mas Jesus recebeu a resposta dos 2 discípulos. João, mandou eu vir perguntar a ti, mestre, se tu é aquele que deveria de vir ou não. Alavaçou. És tu aquele que era para vir? Eu falei, Senhor, mas ele batizou Jesus, ele teve visão, ele viu o Espírito do Senhor descendo com uma pomba e posando sobre Jesus. Lavaçou, decanta, lavação. Ele ouviu a voz vindo do céu dizendo, a esse que eu contemplo e me agrado é o meu filho. Ele contemplou tudo isso diante do Rio Jordão, porque ele teve uma visão espiritual. Mas agora na prisão, chegando a hora dele perder a cabeça, irmãos, ele fala para os discípulos, vai lá ver se é ele mesmo. Mas eu reconheci aquilo porque ele tinha um compromisso na terra. E quando ele passasse a ter a certeza que era Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, que veio, porque ele preparou
preparou o caminho para Jesus vir, ele sabia que era a hora dele partir. Então ele envia André e fala: vai lá falar com Jesus. E André vai falar com Jesus, e Jesus dá a resposta para ele, nem que sim, nem que não, mas fala para ele que o cego vê, que o coxo de Cantarabacé anda, que o morto, aquele que está morto, é ressuscitado. Fala para ele de Cantarabacé que eu vim trazer as boas novas aos pobres e edificar a salvação àqueles que estão presos. Os discípulos ouviram e voltaram para João e disseram: João, a resposta dele é que aquele que é cego vai enxergar, aquele que ainda não fala, a língua travada vai destravar, aquele que ainda não reconhece que só o Senhor é Deus vai reconhecer através das palavras dele. Olha que resposta gostosa. Isso, João. Aí Jesus dá a resposta para os discípulos e Jesus olha e fala: hoje a pregação vai ser diferente, eu vou falar do meu filho João. Olha que gostoso, irmãos. Eu vou falar daquele que é a voz que clama no deserto, que ele é diferente, que não existirá. E até aqui nós vamos colocar um ponto final nos profetas. Ele vai ser o último do que nasceu do ventre de uma mulher. Não vai ter outro de Cantarabacé. O anjo não vai vir do céu e profetizar nenhum outro pai: ó, vai nascer um profeta aí. Glória a Deus, aleluia. Mas Jesus traz uma revelação muito forte. Não haverá ninguém maior do que João Batista, se cessa aqui, mas aquele que for o menor diante do reino do Senhor como uma criança será maior do que João Batista. Louvado seja Deus. Tem criança aqui hoje? Sabe o que é ser criança, irmão? Ser humilde. Não trazer maldade para dentro do teu coração. Não ter a mente contaminada. Ter o dom do amor dentro de você. Isso é ser criança. Isso é você ter um encontro com o reino de Deus. Isso é você de Cantarabacé. Jesus estava olhando: eu quero ver a partir de hoje a criança se vindo a mim. Por isso ele deixou bem claro aos discípulos: não impeça, deixa que as crianças venham, deixa que as crianças se ajuntem de Cantarabacé ao meu derredor. Não tem pessoas que se irritam com crianças? Se irrita não, brinca com elas, compartilha com elas, porque dos tais herdarão o reino do céu. É dos tais, igreja. Essa é a igreja que o Senhor vai vir buscar. Essa é a igreja que João Batista pregou o arrependimento. É o arrependimento do pecado, da ignorância, de machucar o seu próximo. É isso que Deus quer. É isso que João Batista pregou. Ele pregava aos soldados: olha, não faça mais do que aquilo que está para você fazer. Se você tiver alimento, reparta com o teu próximo. João Batista pregava isso aos escribas e fariseus: se você tiver sobrando, reparte com o seu próximo o teu alimento. E deixava bem claro aos cobradores de impostos: não faz além daquilo que vocês têm que fazer, só faz aquilo que é capacitado para vocês fazerem. João Batista era justo, irmãos, porque ele tinha o espírito da justiça. O espírito da justiça é você poder respeitar um ao outro, é você poder entender e compreender. Eu sempre digo nas minhas orações e nas minhas preces a Deus: me ensina, Senhor, primeiro a compreender, para depois eu querer ser compreendido.
Primeiro nós temos que aprender a compreender o nosso próximo, É, Jesus. para depois querer exigir que alguém me compreenda. Oh, Deus. Está entendendo a diferença? Quando você passa a compreender, irmãos, já é algo vindo da parte de Deus, através da tua mente, do teu conhecimento. Porque você passa a olhar com um olhar diferente. E você vai compreender esse, vai compreender aqui e vai compreender aqui. E quando as pessoas olham para você e te julgam, irmãos, deixa ela. Porque muitos te julgam de uma forma e já tomam uma atitude e faz errado. Não faça isso. Salomão, quando ele pediu sabedoria ao Senhor, ele deixou bem claro: Senhor, me dá sabedoria para mim poder administrar e estar de frente do seu povo. Olha que coisa gostosa. Ele pediu sabedoria para Deus porque ele sabia que aquela nação pertencia a Deus. Por isso nós temos que pedir sabedoria a Deus todo dia, para que Ele prepare o ambiente aonde a gente está, irmãos, para que o ambiente seja transformado. Se Satanás chegar lá, querer colocar o ambiente dele, você chega com um ambiente pertencente a Deus. Quebra todos os obstáculos e vai prevalecer o querer e a vontade de Deus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Deus, aleluia. Isaías 52:10. Já vamos terminar, irmãos. Estamos dentro do horário. Isaías 52:10. Quem achar a grandeza de Deus aí, profecia do profeta messiânico, que fez toda a profecia, a maioria delas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. O que está escrito aí? Isaías 10. O Senhor descobriu o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Amém. O Senhor descobriu. Olha para você ver, não é o homem, é Deus. O Senhor descobriu o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, de todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Não está pertencente só a um povo, irmãos. Eu creio na palavra do próprio Cristo Jesus. Presta bem atenção. Pedro chegou diante de Jesus. Jesus tinha acabado de pregar uma palavra bem dura, aonde a maioria dos discípulos e de toda aquela multidão que acompanhava Jesus, diácono Adriano, quando Jesus terminou de pregar, ele olhou assim, ó, cadê a multidão? Os discípulos olhou e falou: Jesus, o senhor foi duro, o negócio da palavra foi pesada. Ninguém pode resistir à tua palavra não, Jesus. Aleluia, glória. Olha só os discípulos falando com o mestre. Jesus parou e olhou e falou: e vocês, o que vocês estão fazendo aqui? Aleluia. Por que vocês não acompanhou aqueles que deu linha na pipa, foram embora? A linguagem de hoje. Pedro, na sua ignorância, olhou para Jesus e disse: só o Senhor tem a palavra da salvação. Aleluia. Olha que coisa gostosa. Glória a Deus. O Senhor tem a palavra da salvação. É essa palavra, igreja, que está diante do Senhor em todas as nações. E eu creio, porque Jesus deixou bem claro aquilo que é impossível ao homem
Glória a Deus, aleluia. Para o nosso Pai, nada é impossível. Está entendendo o mistério? Porque Pedro falou: Senhor, que jeito que eu vou conseguir essa salvação? Na minha ignorância, na minha brabeza e na minha espada, do jeito que eu me irrito fácil. E aí, Jesus olhou: fica tranquilo, Pedro. Aí Satanás já se apresentou, falou: ó, eu quero coar esses seus discípulos aí. Ele falou: você vai coar lá no tal lugar, mas aqui você não vai coar não. Quer dizer, Jesus olhou e falou: você não vai passar ninguém no coador aqui não, filho, nem na peneira não. Porque Jesus, ele nos ensina que a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Aleluia. Então vamos buscar o Espírito. Glória a Deus. Vamos nos fortalecer, vamos fazer que nem Paulo fala: no momento que eu estou fraco, eu me faço forte, mas diz ao fraco que eu sou forte e posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Cristo Jesus, porque eu não sou vencedor, mas eu sou mais do que vencedor. Amém, igreja? Aquele que está no mundo, ele é vencedor. Nós somos mais do que vencedor. Nós estamos além, muito além daquele que ainda Aleluia. não descobriu a poderosa mão de Deus. Mas vai descobrir. Glória a Deus. Eu creio, eu profetizo, isso vai. Se defender desse velho aqui através do Evangelho, o Evangelho vai cortar, vai podar. Vai em nome de Jesus, porque eu creio no poder do Espírito Santo de Deus, que hoje nós lemos aqui. Essa espada aqui é mais cortante do que a espada de dois gumes. Ela tem poder. Amém? Acredito nessa espada. Tem alguém para Jesus hoje? Tem alguém? Já aceitou Jesus? Já confessou Jesus na tua vida? Faz tempo? Faz tempo ou não? Tem mais alguém? Louvado seja Deus. Está confessando, está retornando à presença do Senhor. Estava afastado. Fazia tempo. Está parado. Louvado seja Deus lindo e maravilhoso. Por isso que eu gosto daquela palavra, irmãos. Aleluia. Jesus fala assim: ó, o meu pai ainda não parou de trabalhar, não. Aleluia. O Glória a meu Deus. pai ainda está trabalhando muito. Louvado seja Deus. Eu creio muito nessa palavra. Glória a Deus. Levante as tuas mãos ao céu, igreja. É o momento que tem uma festa muito agraciada no céu. É o momento que eu olho para dentro da palavra de Deus e o mundo espiritual se faz festa. Abaçou, decanta, lava-se. Porque o que está diante do mundo, irmãos, louvado seja Deus, se arrepende e volta para a presença do Pai. Glória a Deus. É como o filho pródigo, quando vem, tem veste preparada, tem a túnica limpinha, preparada, lavada, decanta, lava-sé, tem sandália preparada para colocar nos pés, a sandália que vai edificar para poder entrar no templo do Senhor, e vai poder colocar os anéis no dedo, a aliança de canta lava-sé com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e poder proclamar o Evangelho genuíno da palavra de Deus, sempre, e se edificar nele. Levante as tuas mãos ao céu. Altíssimo Deus, eterno Pai, aqui está teu filho, Senhor. Um filho que sempre te pertenceu, mas pelo poder da sua palavra, tu nos ensina, Pai, que tu busca. Tu pode até permitir, soberano Deus, que vai dar uma volta, mas tu traz de volta. Tu és o único pastor soberano. Tu és aquele que quebra, soberano Deus, os agrilhões, quebra as correntes. Tu és soberano e grandioso Deus que quebra, Senhor. Ah, chamai de canta lavassé. E já foi profetizado aqui: o laço do passarinheiro se quebrou. O laço se quebrou, de canta lavassunhando a lavaia. O laço de fato de canto. O laço se quebrou e se destrói aqui agora. Toda a ferramenta, toda a artimanha de Satanás. Toda ela se
desfaz agora toda aliança, todo conjunto nefasto de canto do inimigo se desfaz aqui e todo mal saia em nome de Jesus. Riba na sede canto amanastou de canto lavassa pela destra, Senhor, tu segura, Deus de poder e glória edifica. Poderoso eterno Deus, uma nova história ao teu filho. Poderoso Deus, proclama ele, Pai, e edifica, soberano Deus, diante do lar dele, da casa dele, da família dele, porque eu creio, eu profetizo as benevolências do Senhor, endireitando as veredas, Pai, transformando o caminho e fazendo notória a grandeza do teu santo nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diga amém, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Agora, a minha família, que nós vamos falando um pelos outros, intercedendo um pelos outros, em nome de Jesus. Aleluia, glória. Amém. Irmã Iracema, irmãos, quando forem orar, coloca diante das mãos do Senhor, eleva as suas mãos ao céu. Tinha, em nome de Jesus, não tem mais. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, vai de encontro com a irmã Iracema. Poderoso Deus, estende sobre ela poderosas mãos que cura, que liberta, as mãos que quebram o laço do passarinheiro e destrói toda a enfermidade. Soberano Deus, abençoa a tua igreja, edifica e sela, poderoso Deus, de poder e glória, os nossos caminhos, Senhor, guardando e nos protegendo. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor e a rica consagração do Espírito Santo esteja com todos, que todos digam amém, em nome de Jesus, e que o Senhor seja edificado nas nossas vidas em nome de Jesus. Leva a benção aí, ela vai receber.